A Jennifer, uma menina que fez 15 anos recentemente, muito tímida, carinhosa, amorosa, muito atenciosa em algumas coisas quando quer. Ela é muito amiga, considera a amizade para levar para o resto da vida. A Jennifer gosta de comer assim, muito macarrão, adora cinema, ela gosta muito de ver filme, escutar música muito pouco. E gosta de curtir umas festinhas também, onde ela pode comer uns brigadeiros à vontade, porque eu não deixo ela comer muito doce, não. Na primeira série ela ficou reprovada, onde eu sempre reunião de pais, vai assinar boletim. Mãe, a Jennifer não consegue acompanhar, ela consegue escrever, mas demorou muito para aprender a ler. E eu não conseguia elaborar os exercícios passados pelo professor. Ela não conseguia acompanhar a turma. Aí, onde eu troquei ela de colégio, onde ela se encontra atualmente. E, novamente, as reprovações continuaram. 3 anos atrás que o tratamento médico se intensificou, onde eu descobri a deficiência intelectual que ela tem. Olha, filho. Olha, filho, fala oi. Fala oi, filhote. O Bernardo é super alegre, ele é meigo demais, ele manda beijo pra todo mundo. Ele é muito sociável. Adora água, adora mar, piscina. Hoje ele fez a primeira aula de natação dele. Ele só dá alegria. Tá gostando, né? Ele é super aventureiro, assim, destemido. Agora a gente tá vendo com as coisas de andar, assim, ele vai, sabe? Ele nunca foi de ser aquela criança que chora por causa de qualquer coisa e tal. Come muito bem. Ele faz muito sucesso, Ele faz muito sucesso no Facebook. A gente bota uma foto, ele é uma coisa instantânea. Um monte de gente curtindo. É muito engraçado como que as coisas da síndrome vai virando só mais uma coisa sobre ele. Tipo, ele tem cabelo castanho, ele é baixinho, ele ri, ele gosta de botar a boca em tudo e ele tem síndrome de Down. Eu sou Gabriel da Silva Kransfeld. Eu trabalho no Libra Reprografia. Ele que te traz, né? É. Ele te leva também? Eu gosto de tirar cópia, levar documentos para as várias salas, em vários setores diferentes. E além do trabalho, eu tenho as outras atividades. Informática, reforço e matemática, curso de fotografia e teatro. Ele não gosta de rock, ele não gosta de acordar muito cedo, ele não gosta de calor muito forte. Legal. E botar sapato, tênis ou chinelo, ou descalço. De preferência, descalço. Bom, o Gabriel gosta de ouvir os DVDs dele de música e de sair com os amigos dele. Todo final de semana ele tá saindo, ele gosta muito disso. Quebrei a gaveta, olha. Raça Negra, 40 anos, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Luciano. Por que você gosta de música sertaneja? O que tem de especial na música sertaneja? Convidados. Então ela entra na dança fazendo o quê? Vendendo jornal. O que ela tem é retardo mental e deficiência intelectual, onde ela está muito atrasada. Fisicamente não tem aparência. A síndrome de Down é notável. A intelectual não, ela não é notável. Ela tropeça muito, tropeça desde que sai de casa, a marcha dela é um pouco complicada, agora que está melhor. Está se adaptando, a dança melhorou muito ela. Eu busco atendimento desde quando bebê. A percepção foi quando da creche, passou para o colégio, aí intensificou mais as consultas com o pediatra. O pai conseguiu na empresa um plano de saúde há 3 anos atrás, onde intensificou mais as consultas com o especialista, mas que sempre as mesmas queixas,
no caso, não conseguia acompanhar, as notas muito baixas no colégio. Toda vez, na assinatura de boletim, eu nunca tinha o resultado esperado, sempre saía de lá muito desanimada, dizendo, poxa, eu faço de tudo, o pai faz de tudo, Jennifer não quer nada. Na minha cabeça passou muito isso, mas eu sempre vi ela com o caderno na mão, sempre vi ela com o livro, brincando com as bonecas, escrevendo no quadro, brincando de professor. Falei, mas isso não é dela, ela não está fazendo isso porque ela quer. Porque uma criança que não quer nada com estudo, não pega caderno. Uma criança que não quer nada, não brinca como professora. O laudo mesmo, concreto, foi ano passado que eu tive nas minhas mãos e se concluiu agora com a psiquiatria há pouco tempo. Quando a gente não tinha um laudo na mão, um diagnóstico certo, a gente pensa sempre que não tem nada, está fazendo de pirraça ou está fazendo porque quer. Então, algumas discussões com o pai dela foi devido a isso, porque sem diagnóstico a gente não tinha uma certeza. A gestação transcorreu tudo bem. A grande surpresa foi realmente quando o Gabriel nasceu. Eu estava lá fora esperando, né, o parto, né, e aí o pediatra veio e muito friamente ou grosseiramente, nem sei dizer, dizendo que a gente teve um filho que ia dar problema pro resto da nossa vida e que a gente tinha que já pensar num próximo. E por conta dele, já estaria tudo encerrado ali. Eu fiz algumas perguntas a ele, né? O que seria a síndrome de Down, né? Quais seriam os comprometimentos que a criança poderia vir a ter. O que ele me disse realmente foi que não saberia se ele iria vir a falar, a andar. Ele foi muito frio. A gente descobriu no parto. Na sala de parto mesmo, eu percebi entre a obstetra e a pediatra uma certa tensão no ar, assim. Quando a obstetra tirou o B, entregou para a pediatra olhou para ela com uma cara assim. Eu senti que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa no ar. Eu chorei, né? Não vou dizer que não, eu chorei, fiquei muito emocionada na hora. É assim, é uma mistura de emoções. Você está feliz que seu filho nasceu, mas ao mesmo tempo você leva um choque com a notícia de que ele tem uma condição especial sobre a qual você conhece muito pouco e não estava nem um pouco preparado. Uma constatação na hora do nascimento de que seu filho tem uma coisa que você não sabia que ele tinha, é um reconhecimento todo novo do zero, assim. Quando você for adolescente, você vai ficar só me dando fora, né, filho? Falando que eu faço você pagar mico, né? Aí, ó, já tá até concordando. Porque você apaga todos aqueles planos que você fez, as cenas que você imaginou, os desejos, os anseios, tudo. Todos os planos, você apaga tudo e começa tudo de novo do zero. Quando aquele pediatra me falou de como era o Gabriel, e eu fiquei abalado, porque das palavras dele parecia que era o pior, né? Mas mesmo assim eu não estava muito ouvindo o que ele estava falando, não. Aí, quando eu cheguei no berçário, que tinham várias crianças, ele era o único que estava mexendo os bracinhos e as pernas. E aí eu vi que ele já estava aceito por mim, pelo menos. Como é que é a música dele? Tem um componente de tristeza, tem um componente de preocupação, de desespero. E quando você chora, olha que coisa horrível. Que quando você chora, de uma certa maneira, você está rejeitando seu filho, né, cara? Como é que você chora seu filho te faz chorar porque você não queria que ele fosse daquele jeito, no fundo das contas? Olha que horror. Por mais que você tenha plena consciência de que isso é um erro genético aleatório, tem todos aqueles pensamentos malucos. Caraca, o que eu fiz de errado? E aí vão desde assim, caraca, o que eu fiz de errado, do tipo, tive algum comportamento errado na gravidez, fui exposta a alguma coisa, sabe? Essas coisas malucas. Até, o que eu fiz de errado karmicamente, assim, sabe? Tipo, o que eu fiz pra merecer? Passa tudo. A gente não deixou isso se estender mais do que o necessário, essa coisa da tristeza, do luto, da preocupação. A gente viveu essa tristeza intensamente no primeiro mês, não sei. Nos primeiros meses, né? Mas passa. Eu acho que isso é o mais importante, passa. Eu olho, por exemplo, pro Bernardo já há muito tempo e eu vejo só o meu filho, assim, eu não vejo uma criança com síndrome de Down. Então isso é muito forte dessa relação de pai e filho, porque você passa a ver ali o seu filho, uma criança. O afeto dado ao Gabriel não foi mudado por conta da patologia. Cura não tem. A cura para isso dela não tem, mas tem melhora. Ela está bem melhor depois do acompanhamento com a psicóloga, frequentemente toda semana. Toma a medicação.
Um remédio no caso, para depressão, e outro para ela dormir, que ela tem um transtorno noturno do sono, ela não consegue dormir normal. A minha família é muito acolhedora. A minha mãe, que é a segunda mãe dela, o meu pai também é acolhedor. Ela com o irmão dela, o irmão se preocupa também com ela. A gente recebeu um apoio que foi muito maior do que se o B não tivesse Down. É realmente muito cansativo, requer assim muito amor, muito carinho, muita paciência, uma disponibilidade mesmo de tempo, né? Esse primeiro ano, então, de vida é uma loucura. Você tem que escanear a criança, sabe? Porque 50% das crianças com síndrome de Down, sei lá, ou próximo desse número, nascem com alguma complicação cardíaca. A nossa pediatra também foi orientando a gente, falou, olha, ele vai ser sempre mais baixinho que a média, tem mais tendência a ficar gordinho, mais hipotônico. E tem as coisas que implicam na saúde também, que podem ocorrer, que é uma série de malformações congênitas, então cardíacas, tem muita criança que nasce com problema intestinal. E é óbvio também a questão intelectual, né? Intelectualmente eles vão estar sempre um pouco abaixo da média da população, né? É claro que isso é uma coisa que vai variar muito de acordo com o tipo de acordo com o indivíduo e de acordo com o tipo de estimulação que ele vai receber, né? Ele iniciou a estimulação precoce aos 3 meses. O Gabriel fazia 2 vezes na semana, fisioterapeuta, TO, fonoaudióloga e fazia também psicopedagoga. E era cada profissional num bairro diferente. Eu parei de dar aula por opção para poder realmente cuidar do meu filho. Quando tinha 10 anos, ela fez fono pelo posto de saúde, mas depois não fez mais. Onde ela faz só psicólogo mesmo. Psicólogo é psiquiatria, a sala de reforço, isso tudo é o conjunto. Vambora, Jennifer. É o bloco Vambora, Jennifer. Ele só está começando a andar agora com 1 ano e 6 meses. É claro, tem criança normal que também só anda com 2 anos? Tem. Mas a maior parte das crianças, quando já está com 1 ano, já está. Né? O Bernardo não fala ainda, a fala, então, a gente descobre que é o maior desafio deles, né? Então, o Bernardo só vai falar daqui a um tempo, vai demorar. Ele balbucia, fala algumas coisas, mas tem crianças, já a maior parte de crianças da idade dele já está falando. Agora, por outro lado, tem coisas nele que a gente achava que ia demorar mais, que nem demorou tanto, sabe? Tipo, por exemplo, comer. Quem é que vai na natação segunda-feira levantar a mão? Ah, moleque! Aquelas brincadeiras da época de cantigas de roda, galinha-choca, enfim. Todas essas brincadeiras, o Gabriel participava, eu colocava lá para ele participar. Tinha momentos que ele não queria, que ele queria realmente ficar em casa, mas eu via que ele estava bem e porque ele não queria ter muito contato com os outros e acabou eu fazendo com que ele se socializasse melhor. Inclina. Aí dá um puxo na bola. Ela tem um amigo, um parceiro dela, que onde ela tem algumas dúvidas, ela também pergunta para ele, onde ela tem um pouco mais de entrosamento. A amizade a gente precisa para a vida toda. Ela precisa ter uma segurança, ela precisa ter conversa com outras pessoas. Nem que para falar uma besteira, mas ela precisa de um amigo. Para sair, para sorrir, isso faz muito bem. A gente sempre saía com eles, desde o começo. E a gente via poucos, ou quase nenhum, na rua, nos locais. Parecia que era só nós que tínhamos alguém com síndrome de Down em casa, né? Primeiro, como se fosse uma coisa que você pudesse esconder, né? Porque não tem como. Você olha para o Bernardo, é visível, ele tem características físicas, então não é uma coisa que você pode fingir que não existe. Mas as pessoas ainda têm um melindre, assim, um medo de ofender e tal. Ou até de serem consideradas preconceituosas. Acho que também rola um certo, uma hipervigilância também, assim, de não falar nada para não parecer que a gente tem preconceito e tal. As pessoas ficam meio com medo, às vezes, de falar assim, mas ele tem síndrome de Down, né? Sim, ele tem síndrome de Down aí. Às vezes eu vejo, e aí eu fico na dúvida se é da síndrome, se é só de bebê assim. Ai, tadinho, mas isso ele não entende. Não, ele entende, tá? Ele não é um coitadinho. Não, tadinho, não faz isso. Não faz isso não, por quê? É normal, ele é uma criança normal. Quando ele quer fazer as bobagens dele, é igual qualquer criança. Outra coisa me irrita, são essas pessoas que falam, porque isso é uma coisa abençoada. Não, também não é, não viaja, não começa a viajar não, porque dá um trabalho, mas dá um trabalho danado. Amor.
Ela pergunta, a Jennifer pergunta, mãe, o que eu tenho? Aí eu falo, filha, todo mundo tem dificuldade, ninguém é normal. Você vê sua mãe não é normal, seu irmão não é normal, seu pai não é normal, o que eu tenho? Eu falei, você tem uma dificuldade de aprender, dificuldade de aprendizado, que isso te preocupa a mamãe também, e por isso que você está tendo essas ajudas agora. Não teve antes, mas agora você está tendo. Essa dificuldade te atrapalha um pouco, essa dificuldade um pouco você tropeça muito. Não, ela não se sente coitada, não. Ela não sabe, mãe, eu sou doente. Não. Mãe, é isso, essa dificuldade que eu tenho de aprender? Eu falei, mas eu tô aprendendo, mãe, vou melhorar. Eu falei, tá melhor já, bastante. Quando é que será que ele vai se dar conta que ele é diferente? Mas em que momento ele vai se dar conta e como é que ele vai lidar com isso? Mas eu acho que isso daí é uma coisa muito assim, amor, que vai acontecer naturalmente. E eu prefiro, assim, talvez seja melhor ele saber antes com a gente e com ele do que mas isso lá de vai fora. ser natural, você vai ver. Até porque assim, a gente sempre quis, né, que ele convivesse tanto com crianças normais como com crianças com síndrome de Down. Até porque eu acho que assim, para ele vai ser bom ter as duas experiências de conviver com quem é diferente dele, mas também de poder conviver com quem é igual a ele, que vai tratar ele de igual para igual, que vai estar no mesmo pé de desenvolvimento dele, né? Eu acho que isso também é uma vivência importante para ele. Então, eu acho que, na verdade, isso vai se naturalizando. Ele vai conhecer outras crianças com síndrome de Down. Mãe, tá falando de mim? Não tá falando, não. Tá falando de você, não, filha. Mãe, não tá rindo de mim? Não tá rindo, não. Mas eu tenho que tirar esse foco da cabeça dela. Porque senão fica isso mexendo muito com a cabeça dela. Aí ela já tem esse transtorno do sono. Aí isso tumultua mais o sono dela. Aí começa a vir os pesadelos, o rendimento dela começa a baixar, porque a autoestima dela baixou. Eu acho importante ele conviver com outros indivíduos que não tenham síndrome e ao longo da vida, mas eu acho muito importante ele criar um laço com pessoas que tenham a síndrome também, porque essas pessoas são iguais a ele. Sim. Então eu acho que a diferença é tão importante quanto a igualdade, assim, a coisa que dele... Sim. Se sentir ali igual. Sim. Porque essas pessoas vão estar provavelmente tendo as mesmas questões que ele, vão ter os mesmos. Vão estar no mesmo pé de desenvolvimento e de, enfim, sei lá, de expectativas do que ele, não vão tratar ele diferente. Separar alguns grupos para fazer o time, e ela fala assim: ai, mãe, me escolheram por último, ou não me escolheram, entendeu? Ou não me deram a bola. Ela chega lamentando algumas coisas assim. Muitas vezes ela relata em casa: mãe, vou fazer o trabalho para fazer em um grupo, eu vou fazer sozinha, mãe. Eu falo com ela: filha, por que você não fez? Ninguém me escolheu. Isso me chateia um pouco. Eu senti falta de não ter tido ao longo da minha vida, na infância, mais contato com pessoas com necessidades especiais, especialmente Down, no caso, né? Eu acho que é importante para os dois lados. A pessoa com necessidade especial se sente incluída, e as outras pessoas aprendem a lidar com as diferenças, a conviver com as diferenças e entender as diferenças. Você vai escolher uma dessas duas equações, vai substituir o x para achar o y. Ela é uma menina muito esforçada para querer aprender. Isso eu não posso negar. A diferença da Jennifer estar incluída numa turma regular, de ela estar em um colégio só de educação especial, é que ela avança mais. A Andy é mais uma ajuda muito importante para estar com ela na sala de aula. Eu sou mediadora da Jennifer, eu acompanho ela em sala de aula durante as aulas. E ela tem um ritmo de aprendizado diferente dos outros alunos. Então tem que ser respeitado esse ritmo e ela precisa de uma explicação individual para que ela acompanhe no ritmo dela as demandas que são pedidas em sala de aula para ela. A Jennifer se dá muito bem com a Andy. A relação dela com a Andy é como se fosse uma amiga da sala de aula. Claro, ela não fica só comigo o tempo inteiro ali fechada. A interação com os outros alunos é importante para o desenvolvimento da criança que tem uma dificuldade. Até o trabalho mesmo para apresentação no caso de ciências, eu faço junto com ela e ela muito tímida, nervosa, ela consegue apresentar, bater até palma para ela na sala de aula, porque ela foi muito bem no trabalho de ciências. Isso.
Um de cada vez. Os brinquedos dele são todos pensados em relação ao processo de desenvolvimento dele cognitivo. Não é que sejam brinquedos especiais, mas assim, como a gente apresenta as coisas pra ele, né? A gente vai seguindo meio as orientações das pessoas que estão assessorando a gente, né? Que é principalmente o fono e a psicometricista e fisioterapeuta dele. A recomendação agora do fono, tira de perto dele os brinquedos muito de bebê. Vamos deixar agora só os da fase atual. De repente, uma criança sem Down, a gente não ficaria pensando muito nisso, deixaria e ele naturalmente iria seguir. Enfim, ele se desinteressar por aqueles outros e começar a se interessar pelos mais complexos. Ao mesmo tempo, a gente já está olhando mais para frente a questão bom, a creche já, a escola. A nossa intenção é botar numa creche, depois numa escola que sejam inclusivas. Escolas, não sejam escolas para pessoas com necessidades especiais. Às vezes que a gente tentou, não deu certo. Ele só começou a se sentir bem e a evoluir quando ele participou de escolas que os colegas eram como ele. Não sei como está hoje, mas os anos que a gente viu... Não houve, por parte da escola, rejeição, preconceito. O que houve realmente foi falta de conhecimento em lidar com as necessidades específicas dele. Por lei, as escolas têm que aceitar. Mas a gente também não... eu não acho que seria legal botar no meu filho numa escola que eu acho que é a melhor escola, mas que não está a fim de recebê-lo. Eu quero uma escola que acolha ele, assim, com carinho, que tope encarar esse desafio. Acolher não só a criança que está recebendo, mas principalmente a família, para a família ficar segura, né? Ele entrou numa escola, numa metodologia montessoriana, que eu gosto muito, e lá ele realmente conseguiu desenvolver a sua autonomia. E teve um período que o Leonardo e Gabriel ficaram junto na mesma turma. Gabriel tem 27 anos, Leonardo tem 23 anos e o Henrique com 21 anos. Eu não entendia direito o motivo de a gente sempre ter que ficar com o Gabriel. Demorou alguns anos para a gente perceber que o Gabriel necessitava de um apoio, necessitava de um auxílio. Porque eu não entendia muito bem o que era síndrome de Down. Era meu irmão, eu amava ele como irmão. Com o tempo foi amadurecendo, entendi o que era síndrome de Down e não mudou o que eu sentia por ele. Quando eu estava na minha segunda, terceira série, eu falava da minha família, eu dizia que meu irmão tinha síndrome de Down. Aí as pessoas olhavam pra mim com uma cara assim triste, batiam no meu braço, pô, como é que você tá? Não dá pra entender esse tipo de comportamento. Quando eu tava mais velho, eu já com uma maturidade maior, eu explicava tudo sobre meu irmão. Oi, Fran. Francisco, você tá aí dentro, Francisco. Eles vão dividir o quarto, ainda bem, porque eles são meninos, vai ser mais fácil. E a ideia é ele passar pra cama e o Francisco, depois de um tempo de nascido, ficar no berço que era dele, né? O fato do Bernardo ter síndrome de Down, na verdade, acelerou um pouco esse processo, porque a gente achava que era importante dar um irmãozinho pra ele próximo, assim, de uma diferença de idade pequena, né? Pra estimular porque a gente acredita ele. que vai ajudar no desenvolvimento dele. Sempre conversamos muito com eles, né? Que a tendência dos pais é irem primeiro e que um é responsável pelo outro, né? Não é só responsável pelo Gabriel, né? O Gabriel também é responsável pelo Henrique, pelo Léo e vice-versa. Eu também tinha a minha missão de aumentar a população rubro-negra no estado, entendeu? Só que o Gabriel, né, saiu pela tangente, né? Qual é seu time, Gabriel? Vasco. É inerente à condição de pai e mãe você desejar as coisas pro seu filho, né? Que é quase como se você estivesse ali vivendo uma outra vida, né? Uma extensão ali sua. E isso é uma coisa para criança, depois do vendo, deve ser sufocante, assim, porque eu acho que com o Francisco a gente vai impor para ele muito menos expectativas, talvez, do que a gente impusesse, se a gente já não tivesse tido essa experiência com o Bernardo, na qual a gente já teve que, de uma maneira muito mais brutal, se flexibilizar e aceitar que ele vai ser feliz do jeito dele. Não boto ela como uma pobre coitada. Ela é uma menina de ouro, não é por ser minha filha. Ela tem que estar preparada para a vida, tem que preparar ela para isso. Porque na minha ausência, ela já tem que... Não, minha mãe me preparou assim, não é se fazer de vítima que tem um retardo, não é fazer que tem uma síndrome, não. Preparar ela para o futuro é ela dar continuidade dos estudos, que ela vai fazer o ensino médio, com certeza ela vai fazer o ensino médio. Preparar ela para o emprego, que não é porque ela tem uma deficiência que ela não pode trabalhar. Eu lembro que antes dele começar a trabalhar, às vezes ele perguntava, poxa, será que eu nunca vou trabalhar? Eu vou trabalhar algum dia? Nós fomos contatados pela
coordenadora de um projeto, e ela disse pra gente que estavam precisando de um rapaz com síndrome de Down para trabalhar numa empresa de logística de container. O trabalho é ótimo para mim, porque eu acordo com vontade e vou trabalhar com vontade. Deixa tudo já, a roupa dele separada, que ele vai se trocar quando acorda, né? Ele se sentir útil, né? Eu compro CD, compro roupa, eu compro DVD. Às vezes eu quebro um galhão para meus irmãos. Acho que a pessoa que eu mais gosto nesse mundo é meu irmão. Ele me ensinou muitas coisas no decorrer da minha vida. Eu acho que uma das mais importantes que ele me ensinou é que um sorriso pode mudar um dia de uma pessoa. A sociedade também parar de olhar essas pessoas como pessoas completamente excluídas e que não podem conviver com as outras pessoas da mesma forma, assim. A gente pode fazer muitas coisas que a gente nem imagina, que as pessoas acham que de repente não vão conseguir e conseguem fazer. Às vezes a pessoa que tem alguma necessidade especial, ela também não quer que todo mundo fique ajudando ela a fazer tudo, porque ela pode fazer um monte de coisa, entendeu? Sozinha. Então acho que falta, a naturalidade eu acho que passa pelos dois lados, por você olhar para essas pessoas como pessoas que, apesar de terem necessidades especiais, elas podem ser incluídas na maior parte das rotinas de qualquer ser humano, mas ao mesmo tempo também não transformar essas necessidades especiais numa deficiência. Todos nós temos defeito na vida. Tem uns que têm orelha grande, tem outros que é gordinho e sofre discriminação por isso. Até pela pele, por ser negro sofre discriminação. E porque o que vale não é o que a pessoa é exteriormente, mas sim interiormente, que é muito importante. O que eu espero que um dia, né, ele viva num mundo, não sei se vai ser ainda agora, mas que ele possa ser diferente, mas se sentir igual a todo mundo, entendeu? Toda essa minha luta, desde pequena, não é em vão, não está sendo em vão e não será em vão. Se ele um dia vai ter um emprego, trabalhar, se ele vai fazer uma faculdade, se ele vai ser isso, se ele vai ser aquilo, isso são as minhas expectativas para ele, tem nada a ver com a felicidade dele. Então, na verdade, tipo, ele vai ser feliz do jeito dele, se ele resolver fazer faculdade, se ele resolver não fazer, se ele resolver ter uma profissão, se ele resolver não ter, se ele gostar mais do verde ou do amarelo, para ele, se ele estiver feliz, para mim tá bom. Nós temos que rever os nossos preconceitos, nós temos que fazer várias perguntas, né? Por que enxergamos no outro mais limitações que talentos? Todos nós temos limitações e talentos. E se nós falarmos isso com naturalidade, eu acho que é um grande passo para a inclusão. Ah, Francisco, chega logo pra gente brincar.